Queridos, nós continuamos a nossa série aqui, A Igreja que Deus Quer. E hoje eu vou falar sobre uma igreja fiel e relevante. Você vai trocando depois para mim aí, por favor. Eu tenho dito aqui que é um problema grave hoje a compreensão equivocada ou a falta de entendimento bíblico que as pessoas têm sobre o que significa ser igreja. Então, século XX já aconteceu, no final do século XX, agora no século XXI, um entendimento equivocado do que é igreja, um entendimento parcial e, muitas vezes, um entendimento restrito e não amplo do que significa ser igreja de Deus, fiel e relevante no século XXI. E nós, então, nessa série, estamos conversando aqui sobre a natureza da igreja, a missão da igreja, o que caracteriza uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira. E também você vai aprender aqui o que não pode fazer parte da igreja. Porque ao longo do tempo as igrejas vão se desviando e vão acrescentando à igreja coisas que são estranhas da igreja. Quando minhas filhas eram pequenas, a Ananda e a Ana Elisa, 5 anos de diferença, mas eu lembro que ambas gostavam de uma música que tocava num dos programas da TV Cultura, chamada Sopa, pelo grupo Palavra Cantada. Quem lembra aí? Olha lá, vocês lembram. Então, papai e mamãe lembram. E eu lembro que uma amiga nossa deu também um CD para nós, e era o CD que a Ana Elisa ficava ouvindo no aparelhinho dela de som, quase furou o CD. A Ana Elisa é assim, quando ela gosta de uma coisa, ela fica ouvindo o tempo todo. Mas eu lembro que essa música tinha o refrão, mas hoje é usado nas escolas para ensinar, por exemplo, bons hábitos de alimentação, mas principalmente para desenvolver o repertório, o vocabulário da criança. Então a música era mais ou menos assim: o que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião? Mas a partir daí começava a falar de alguns elementos estranhos da sopa. Falava um que podia fazer parte da sopa e outro que não. Será que tem farinha? Será que tem balinha? Será que tem macarrão? Será que tem caminhão? E aí quando fala caminhão, a criança regala o olho, né? E diz, mas será que tem rabanete? Será que tem sorvete? Será que tem mandioca? Será que tem minhoca? O que tem na sopa do neném? Será que tem alho poró? Será que tem sabão em pó? Será que tem palmito? Será que tem pirulito? Então, queridos, esta música falava, e por meio da letra, levando as crianças a pensarem, e nós aqui também, que há ingredientes que não podem faltar na sopa, ou que podem fazer parte da sopa, mas tem ingredientes que não podem fazer parte da sopa. Na sopa não tem caminhão, na sopa não tem sorvete, na sopa não tem pirulito, então, na sopa não tem minhoca. Então nós aprendemos que na sopa há ingredientes que fazem parte da sopa, mas há elementos estranhos à sopa. Quando eu falo de igreja, é a mesma coisa. Podíamos fazer uma musiquinha aqui, né? O que tem na igreja do Senhor? A Karen tem uma tarefa já, faz a música. Porque o Kleber já ia cantar e inventar. O Kleber é assim, o pastor Kleber fez isso quinta-feira, não vou fazer isso com você não. Mas aí, queridos, podíamos pensar, o que tem na igreja de Jesus? Em outras palavras, quais são os elementos essenciais? E quais são os elementos estranhos? A igreja de Jesus. Por exemplo, muitas igrejas hoje incluíram no seu cardápio entretenimento. Entretenimento não pode fazer parte da igreja de Jesus. A igreja não existe para o entretenimento. E tantas outras coisas que vão entrando na vida da igreja. O que tem na igreja de Jesus? Eu quero então com você hoje compartilhar um texto que é Atos 2, 41 a 47. E nós vamos ler esse texto semanalmente nesta série, a partir de agora.
E eu gostaria que você, ao final desta série, pudesse ter esse texto quase decorado. Quero convidar você a ficar em pé mais uma vez. Nós vamos ler Atos 2, 41 a 47. Atos 2, 41 a 47. O texto diz o seguinte: e os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, queridos? Podem sentar. Esse é um texto lindo e que eu quero desafiar você a ler, reler. Nós vamos ler semana após semana aqui nesta série, porque fala sobre a igreja. Francis Chan diz o seguinte, que não se pode ler Atos dos Apóstolos sem chegar à conclusão: esta é uma igreja da qual eu gostaria de fazer parte. Não é verdade? Quando você lê Atos, capítulo 2, versos 41 a 47, eu chego à conclusão, creio que você também chega à conclusão. Essa é uma igreja que eu gostaria de fazer parte, esta é a igreja que o Senhor estabeleceu para existir na terra. E nós vamos então, durante estas, hoje, próximas semanas, perguntar aqui, o que é que deve fazer parte da igreja? Quais são os elementos essenciais da igreja? Aqueles que não podem faltar. Com certeza o texto não vai falar de todos, mas o que não pode faltar na igreja do Senhor Jesus? Vamos fazer isso através de um checklist. O checklist é uma lista de verificação, que a gente usa em várias situações. O que não pode faltar? É uma lista de checagem, por isso checklist. O que você vai fazer uma viagem? Tem o checklist. Vai e leva o carro para a revisão, tem o checklist. Você tem essa lista. Eu, por exemplo, até alguns anos atrás, quando ia viajar, preparar a mala, tinha um checklist, porque eu esquecia. Mulher não esquece, mulher leva até alguma coisa a mais. Entendeu? Mas eu esquecia. Então, eu ia para o Haggai, pegou a gravata, porque esquecia, levava o terno, esquecia a gravata. Então, tem que ter o checklist. Na vida da igreja, nós vamos falar sobre essa lista de verificações. O que deve fazer parte da igreja? E o que mantém essa igreja nos trilhos? Porque, como disse, ao longo do tempo, muita coisa foi sendo acrescentada à igreja, que não devia fazer parte da igreja, e coisas essenciais sendo removidas ou relegadas a segundo plano. Por exemplo, a oração é uma delas. Há igrejas, por exemplo, em que a oração é simplesmente um detalhe na igreja, e essa igreja não é marcada por uma vida de oração. Então, há coisas que são acrescentadas e outras são esquecidas. Na última viagem que fiz para os Estados Unidos, eu tive que ir a uma farmácia, uma grande rede, a Walgreens, e eu fazia tempo, na verdade, cada vez que vou lá, a gente vai em farmácia, sempre, porque farmácia tem tudo. Mas é interessante que dessa vez, eu fiquei espantado. Já era uma tendência das farmácias venderem produtos, além dos produtos que são os remédios. É comum. Como você vai no Walmart americano, você tem também farmácia. Mas eu me recordo que dessa vez eu fui à procura de um remédio. Queridos, eu entrei na farmácia, aquilo parecia tudo menos farmácia. Tinha objeto de decoração, tá? Tinha snack, não faltava, bebidas de todo tipo, e aí nós vamos passando pelos corredores para chegar ao final, para encontrar 4 gôndolas com remédios. Tem de tudo, quase não tem remédio.
Eu posso imaginar que tem americano que deve entrar lá com dor de cabeça e ele sai de lá com snack, porque ele não compra o remédio. Ele compra um snack, uma Coca-Cola e volta para casa. Entendeu? O fato é que, desta vez, para mim foi muito objeto de decoração, como disse a você, tudo que é de beleza, que é comum de farmácia, bebidas, e só no finalzinho você encontrava algumas gôndolas com remédio. Nós não podemos nos tornar uma igreja desse tipo, que você está na igreja e tem de tudo, mas não tem o que é essencial. E o checklist vai nos ajudar a andar nos trilhos. O que é que o Senhor espera que essa igreja tenha? A igreja de Atos capítulo 2 era uma igreja de alto impacto, porque era uma igreja fiel a esse checklist, a esses ingredientes, os elementos essenciais. Já vimos que foi Jesus quem prometeu em Mateus 16 que ele edificaria, ele estabeleceria, ele fundaria a igreja. E essa igreja seria uma igreja vitoriosa. As portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Já vimos em Atos 2, quando no dia de Pentecostes essa igreja surgiu. Veio o Espírito Santo sobre eles, foi derramado o Espírito Santo, essa igreja foi inaugurada, 120 se tornaram mais de 3.000, porque naquele dia 3.000 almas se uniram, porque a Bíblia diz que eles aceitaram a palavra de Pedro, a palavra de Deus sendo pregada, se converteram, e a partir de Atos 2, nós vemos a igreja estabelecida. Igreja em Jerusalém, depois igrejas em outras cidades, Antioquia, Samaria e outros lugares. Mas Jesus prometeu organizar a igreja, fundar a igreja. Em Atos 2, o Espírito Santo vem sobre a igreja, ou vem sobre os cristãos. A igreja é organizada agora oficialmente, porque é a segunda vez que aparece então o conceito de igreja, depois de Mateus 16, e agora que aparece o conceito de ser agregado a um grupo, se tornar igreja. E essa igreja, queridos, embora não perfeita, agora cheia do Espírito Santo. Então, se a gente quer entender que deve ser uma igreja no século XXI, vai para Atos 2. Essa igreja, no poder do Espírito Santo, começa a manifestar as características de uma igreja verdadeira, de uma igreja de alto impacto, ou como eu gosto de dizer, uma igreja fiel e relevante. Fiel porque é apegada à verdade. É relevante porque aplica a verdade ao século XXI. Então, a igreja tem que ser fiel e relevante. Fiel, apegada à verdade. Relevante porque aplica a verdade aos homens e mulheres no século XXI. O texto começa dizendo que eles perseveravam. Essa é a palavra-chave aqui. Você vai ouvir muito essa palavra. Perseveravam, isso é, eles começaram a fazer algo e não abandonaram. Apesar das dificuldades. Então o texto diz assim, olha, eles perseveravam, eles assumiram o compromisso e mantiveram esse compromisso. Começaram a ser e fazer algumas coisas e ficaram firmes, apesar das lutas, porque isso exigiu um esforço intenso. Começa dizendo o seguinte, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas aí eu tenho que fazer uma pausa e perguntar a você aqui, imagine, o que vem à sua mente quando você ouve a palavra doutrina? Doutrina. Então, o que acontece é que talvez os mais antigos tenham uma visão um pouco mais positiva da palavra, talvez os mais novos, doutrina parece algo que é de enquadramento, não seja tão bem visto assim, mas eu quero chamar a sua atenção hoje e dizer que doutrina não é como alguns pensam, que é algo que causa divisão. Doutrina é briga entre irmãos, cada um com um ponto de vista, é o calvinista, é o arminiano, e aí eles começam a discutir, ou posição escatológica milenista, amilenista. Não, doutrina, queridos, não é pontos de vista que causam divisão entre os irmãos, à luz da Bíblia. Também não é algo maçante, teórico sem aplicação. A gente crê, mas não sabe onde aplica, não sabe onde coloca. Não. Doutrina, queridos. Outra tradução é ensino. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. E aí, quero citar 3 autores, James Packer, J. Duncan e Daniel Akin, que falam sobre doutrina. O primeiro diz, James Packer, a sã doutrina existe para a vida real e a vida real existe para que a igreja verdadeira cresça.
Então eu vou usar a palavra doutrina, mas quando eu falar de doutrina, eu estou falando da sã doutrina. Doutrina existe para a vida real. E a vida real existe para que a igreja verdadeira cresça. O J. Duncan diz: os cristãos precisam compreender como o ensino sólido permeia todos os aspectos da vida e da experiência cristã. A doutrina aplicada à vida. Daniel Akin diz: uma doutrina que seja biblicamente, fiel biblicamente e relevante de um ponto de vista prático é essencial para a saúde e vida da igreja. Queridos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam no ensino dos apóstolos, ou seja, naquilo que é verdadeiro, útil e aplicável à nossa vida. Hoje nós não temos apóstolos, né? Embora alguns se auto-intitulem apóstolos. Mas nós temos a doutrina dos apóstolos. E quando fala da doutrina dos apóstolos, o Novo Testamento ainda estava sendo composto. Mas hoje nós temos toda a doutrina bíblica, que inclui a doutrina, inclusive, dos apóstolos, do Novo Testamento. Então, quando a gente fala hoje, fiel à doutrina, é fiel à palavra de Deus, queridos. Fiel à palavra de Deus. Assim deve ser, segundo Atos capítulo 2. Isso é doutrina. Mas o valor, a aplicabilidade das Escrituras já é enfatizada no Antigo Testamento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lá no Antigo Testamento, nós já aprendemos, no Salmo 119, o salmo que fala das Escrituras Sagradas, que a Bíblia, as Escrituras, são lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Como diz John Stott, a Escritura traz luz nas trevas, força na fraqueza, conforto na tristeza. Amém? Escrituras sagradas. Quando a Bíblia diz, permaneça fiel à doutrina, ao ensino dos apóstolos, está dizendo assim, sabe por quê? As Escrituras trazem luz nas trevas, força na fraqueza, conforto na tristeza. Salmo 19 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todo igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoeste o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Queridos, elemento essencial para uma igreja fiel e relevante. O apego aos ensinos das Escrituras Sagradas. O apego à doutrina dos apóstolos. Porque isso é que faz toda a diferença. Então, doutrina, sã doutrina, e usa a palavra doutrina aqui, é um resumo dos ensinos bíblicos que são tanto fiéis à Bíblia quanto à vida. É um resumo dos ensinos que são fiéis à Bíblia, tá? E também são úteis à vida. É uma definição do Bob Jameson. Doutrina é para a vida, queridos. Instruções são para nós como um mapa. A Bíblia diz em Hebreus 4 que a palavra de Deus ela é poderosa, ela é corta, é mais cortante do que espada de dois lados, penetra fundo na divisão da alma, do espírito, julga os nossos pensamentos, os nossos desejos. A grande pergunta para os cristãos do século 21 é se nós de fato cremos que a Bíblia é tudo isso que ela diz a respeito dela. Esse é uma pergunta que é um divisor de águas. Se a igreja do Senhor Jesus de fato crê que as Escrituras Sagradas são tudo isso, o que Jesus disse a respeito dela, o que os autores do Antigo Testamento, o que os autores do Novo Testamento dizem. Porque muitas igrejas afirmam doutrinariamente, mas não vivem isso. Por exemplo, por que as igrejas, lembrando da musiquinha da sopa do nenê, elementos estranhos,
Por que as igrejas, os púlpitos têm trocado a palavra de Deus por palestras motivacionais? Por quê? Porque estão acreditando que as palestras motivacionais têm mais poder do que a Bíblia. É isso que eles demonstram ao pregar isso. Porque acham que a palestra motivacional vai mudar. Por que as pessoas estão usando as igrejas técnicas de pensamento positivo e não a palavra de Deus para produzir transformação? Por que estão usando marketing? Por que os púlpitos estão defendendo ideologias políticas e não pregando o evangelho? Porque estão crendo que existem filosofias, por dizer aqui, porque estão crendo que há algo mais poderoso do que a Bíblia. O Helmut dizia aqui que quando um pastor é chamado, ele sabe para o que ele foi chamado. E nós, pastores, somos chamados para pregar as Escrituras Sagradas. Prega a palavra. E deixa eu fazer aqui uma confissão da minha alegria. Do seguinte aspecto. Quando eu começo a olhar, por exemplo, que qualquer área do conhecimento, a medicina é atualizada, a filosofia, inclusive, aplicações são atualizadas, pedagogia é atualizada, tudo vai sendo atualizado. Aí você olha para a Bíblia e dizendo assim, que bom que você prega a Bíblia que não precisa ser atualizada. Nunca. Mas deixa eu fazer aqui um alerta. A mente dos cristãos precisa ser atualizada, viu, gente? Não, nós precisamos atualizar a nossa mente, até a forma de ler as Escrituras. Mas a Bíblia está aqui, queridos. É o prazer de pregar uma palavra que é sempre atual, sempre útil para o nosso ensino. Por isso, doutrina não tem a ver apenas com o crer, mas com o viver. Por muito tempo, falar de nós batistas, enfatizamos a ideia de crer, 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 mas não ensinamos como viver. Nós precisamos lembrar que o crer leva ao viver. Paulo diz a Timóteo, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina. E olha o que ele diz, vivemos esses dias, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Vivemos isso hoje, né, queridos? As pessoas não querem mais a Bíblia, inclusive cristãos. Ele diz, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças ou desejos, como que sentindo coceira nos ouvidos. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Nós vivemos dias em que as pessoas não querem a verdade das Escrituras Sagradas. Não estão recusando ouvir. Não estão dando ouvido à verdade. Estão ouvindo fábula. Então hoje, gente, a concorrência está aí na internet. Gente, você ouve tudo o que você quer. E durante a pandemia, então, esses pregadores surgiram aí e cristãos estão lá assistindo. Eu vou dizer o seguinte, você não precisa assistir só aquela pessoa com quem você concorda com tudo. Mente aberta é você assistir também alguns que não concordam com tudo. Mas há alguns que não pregam nada de Bíblia, gente. Nada de Bíblia. Como a gente brincava antigamente. Pessoas que leem o texto, saem do texto e nunca mais voltam para o texto. E estão falando o que bem entendem, mas estão pregando o que as pessoas querem ouvir. Cresce o número de pessoas que, ao escolher uma igreja, não escolhe se essa igreja está pregando a Bíblia. Escolhe a igreja pelo estilo musical, escolhe a igreja pelo conforto, ou pela mensagem que prega. Gente que gosta de ouvir só sobre vitória, né, conquista, prosperidade. Uma vez alguém me procurou, pastor, não aguento mais. Vou na minha igreja, só prego sobre vitória. E na segunda-feira não é só vitória. Entendeu? Não aguentava mais. Eu me senti obrigado a ser vitorioso. E não dá para ser vitorioso todo dia. Tem dia que você ganha, tem dia que você perde. Ninguém aguenta ser vitorioso, ninguém é vitorioso todo dia. Entendeu? Então, mas ele só via vitória, vitória, vitória. Entendeu? Conquista, prosperidade, sentir-se bem consigo mesmo, mesmo estando em pecado. Está em pecado, mas vai na igreja e ouve uma mensagem que ele se sente bem até com o seu pecado. Aí Paulo diz a Timóteo, prega a palavra. O texto que lemos diz assim, que eles perseveravam na doutrina, nas verdades bíblicas. É o compromisso que cada pastor, cada professor, cada membro de igreja precisa assumir, fiel às Escrituras Sagradas.
Nós vivemos dias, queridos, que há pregadores questionando a Bíblia. Queridos, dizendo assim, isso aqui é Antigo Testamento, não se aplica mais. Isso aqui é daquela cultura. E aí, gente? Tá? Nós fazemos a leitura cultural, fazemos a aplicação. Nós, por exemplo, hoje sabemos que não realizamos mais sacrifícios. Mas por quê? Não porque a Bíblia está antiga, porque Jesus cumpriu, e Ele é o perfeito sacrifício. Mas a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus para nós. Então, nós vamos sim fazer a correta interpretação, mas lembrando que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. Há igrejas que, para serem atraentes, colocam a palavra de Deus em segundo plano. Em outras igrejas, a palavra de Deus já foi abandonada e as pessoas estão ouvindo o que querem ouvir. Há igrejas que estão tentando ser relevantes na cultura e estão abrindo mão das verdades bíblicas, queridos. O nosso chamado nessa manhã é: sejamos uma igreja fiel às Escrituras Sagradas. Somos o povo da Bíblia e temos que ser fiéis à Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, é viva e eficaz. Então, todos nós vamos estar atentos, inclusive, em especial os pregadores, para achar que a Bíblia não se aplica mais, ou que tal texto não se aplica mais. Volto a afirmar, a Bíblia não precisa ser atualizada. Mas eu vou dizer a você, nós cristãos precisamos nos atualizar, porque a Bíblia já foi e tem sido erroneamente usada para perpetuar segregação racial, já foi usado nos Estados Unidos por muito tempo, a opressão da mulher, a violência, o preconceito, ideologia política, ataque aos cristãos, usando a Bíblia. Para meu escândalo, recentemente um pastor, depois ele se explicou, mas ele afirmou que, os mendigos têm o direito bíblico de passar fome, porque não trabalham. Como se todo mundo que não trabalha porque não quer trabalhar. Depois ele se explicou, não, gente, não é nem para dizer isso. Então está perpetuando o quê? Nós estamos muitas vezes usando, pessoas já usaram a Bíblia, para defender as suas ideias do racismo, da opressão da mulher, da violência, do preconceito, da ideologia política e hoje até ataque aos cristãos. A gente esquece que a mesma Bíblia que diz para defender a verdade devemos ser amorosos, mansidão e temor. Mas os cristãos hoje tratam o outro como não amáveis. A Bíblia, ela deve ser aplicada. A doutrina dos apóstolos deve ser aplicada. Uma submissão a essa verdade, ou essas verdades, e elas libertam. Foi Jesus quem disse, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade do Evangelho liberta, queridos, liberta. Esta Bíblia aqui não escraviza, essa palavra liberta, ok? Não, muitas vezes, a liberdade que você pensa que é liberdade, porque você sabe disso hoje, né, gente? Pessoas em busca da liberdade se tornam escravos daquela liberdade que eles buscaram, mas a Bíblia fala da verdadeira liberdade, a verdade que liberta. Perseverar na doutrina dos apóstolos, ou no ensino dos apóstolos, o que significa? E eu quero caminhar final citando algumas verdades. A palavra de Deus precisa ocupar lugar central em cada culto. Uma igreja fiel à doutrina dos apóstolos, que persevera, os cânticos destacam as verdades das Escrituras. O ensino das classes de escola bíblica, dos grupos de discipulado, aplicam a Bíblia ao dia a dia. O aconselhamento é com base nas Escrituras Sagradas. Os relacionamentos são vividos com base nas verdades, nas diretrizes da palavra de Deus, do perdão, do amor, do respeito. Os relacionamentos vividos com as diretrizes da palavra de Deus. Uma igreja que persevera na doutrina ou no ensino dos apóstolos, toma decisões de obediência à palavra de Deus.
Uma igreja que persevera na doutrina, o relacionamento com o mundo, a abordagem para com o mundo, a abordagem apologética, evangelística, é marcada pelo princípio da verdade em amor. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O primeiro elemento essencial desse checklist, que não pode faltar, queridos, é uma submissão a essa autoridade. Então, uma igreja em que se prega a palavra, onde os membros da igreja procuram ler a palavra, compreender a palavra e viver essa palavra. Uma igreja em que a gente compreende que a palavra de Deus é poderosa, que a minha palavra não é poderosa, que sua palavra e o seu pensamento não é poderoso, mas a palavra é poderosa para nos transformar. Entendeu? Feliz é aquele que anda no caminho da palavra de Deus. O primeiro elemento essencial é perseverar na doutrina. Uma igreja, e eu creio nisso, que crê no poder da palavra para transformar vidas. A palavra de Deus tem transformado vidas ao longo dos séculos. Nós não precisamos da próxima novidade, nós precisamos da palavra de Deus. Paulo a Timóteo, aqui eu termino, fala o seguinte: pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Nós precisamos de algo mais, queridos. Nós temos uma palavra, como diz o apóstolo Paulo, que é poderosa para ensinar a verdade, para condenar o erro, vou dizer assim, o seu erro, viu? O meu erro, o seu erro. Para corrigir as minhas e as tuas faltas. E para nos ensinar a maneira certa de viver. Que nós nos apeguemos à palavra e que sejamos uma igreja fiel à doutrina, que não é algo teórico. Doutrina que nos ensina a maneira certa de viver. Amém? Queria convidar você a ficar em pé, nós queremos orar e vamos cantar ao Senhor. Deus de amor, no mundo cada vez mais relativista, nós queremos, mais uma vez, dizer que queremos estar apegados à Tua palavra. Não apenas crer, mas viver todos os princípios dessa palavra que é poderosa, dessa palavra que é viva, dessa palavra que é eficaz, que essa palavra que é útil para a nossa vida, nos leva a ler a Tua palavra, a entender a Tua palavra e aplicar a Tua palavra a cada área da nossa vida, porque nisto está a verdadeira felicidade. Quando nós lemos a Tua palavra, nos submetemos a ela e aplicamos a cada área da nossa vida. Permita, Pai, que sempre sejamos uma igreja fiel à doutrina dos apóstolos e assim possamos glorificar o Teu nome. E é em nome de Cristo Jesus que eu oro agradecido. Amém, Senhor. Amém.